diz o anúncio do nascimento de João. E aqui Lucas começa a relatar que nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. E esse sacerdote era da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. Então, Lucas faz aqui uma descrição de quem era o sacerdote, quem reinava naquela época, traz-nos a origem da família de Isabel, mas nós queremos pensar com os irmãos no versículo de número 6, onde nós veremos aqui a primeira lição importante nesse texto sagrado. O verso 6 diz assim: e eram ambos justos perante Deus. Quem eram justos? Tanto o sacerdote como a sua esposa, porque o verso 5 está fazendo menção de Zacarias, que era sacerdote da ordem de Abias, e fala também da sua mulher, que era das filhas de Arão, que o seu nome era Isabel. Então, Lucas diz que ambos eram justos perante Deus. Coisa maravilhosa, quando nós paramos para pensar, para meditar a respeito deste casal. Era um casal que servia diante de Deus em justiça. Diz mais, eles eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Coisa boa quando nós olhamos para a vida de um crente, de um irmão, de um casal, de uma família que serve a Deus dessa forma que nos registra aqui a palavra do Senhor. Então, este casal, eles eram justos perante o Senhor, viviam irrepreensivelmente em parte dos mandamentos? Não. Diz a palavra que eles viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles procuravam entender a vontade de Deus, procuravam cumprir com a vontade de Deus nas suas vidas. E diz assim, verso 7: porém, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Às vezes aqui nós paramos para pensar a respeito de alguns questionamentos de alguns irmãos, de algumas pessoas que servem a Deus, que estão na igreja, que aceitaram a Jesus, quem sabe há muitos anos atrás, dedicaram a sua vida ao Senhor, serve ao Senhor, tal qual este casal aqui, são observadores dos mandamentos e dos preceitos do Senhor, mas assim, como Zacarias e como Isabel, têm os seus problemas. Veja bem, Zacarias e Isabel, eles eram justos diante de Deus, eles viviam irrepreensivelmente diante do Senhor. Zacarias e Isabel, eles obedeciam
os mandamentos e os preceitos de Deus. Porém aqui, o verso 7 nos mostra que eles não tinham filhos. Isabel era estéril. O que nós queremos pensar? Ou que lições, ou que lição nós podemos tirar aqui desse texto sagrado? A primeira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que o fato de nós servirmos a Deus, de nós andarmos de acordo com a sua palavra, não nos livra das frustrações que o mundo pode nos oferecer. Eu já conversei com algumas pessoas, alguns irmãos que já nos procuraram no longo da nossa trajetória. Pessoas chegam com uma justificativa, dizendo: mas pastor, eu tenho procurado ser fiel a Deus, eu tenho procurado andar na presença do Senhor, eu tenho procurado obedecer a palavra de Deus, viver uma vida reta diante do Senhor. E a pessoa pergunta assim: e por que tudo isso acontece na minha vida? Alguns começam a pontuar alguns problemas. Alguns falam do problema do lar, do casamento, do marido, o marido às vezes da mulher, aponta a falha dos filhos. Olha, eu sou crente há tanto tempo, eu me esforço, eu luto, eu pelejo, mas os meus filhos estão afastados do caminho do Senhor, estão distantes, e vai pontuando uma série de coisas. Mas nós vemos aqui o exemplo da palavra de Deus. Este casal, olha, Zacarias era um sacerdote, Isabel era sua esposa, eram tementes, eram servos de Deus, tinham as suas vidas dedicadas ao Senhor, mas existia um porém na vida deste casal. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e tinha uma outra consequência, que eles eram avançados em idade. Então, irmãos, a primeira lição que nós observamos aqui: o fato de servirmos a Deus, de andarmos de acordo com a sua palavra, não vai nos livrar das frustrações neste mundo. Teremos uma vida normal, sujeito às mesmas coisas que o mundo lá fora estão sujeitos. Nós somos sujeitos às doenças. Ah, não, eu sou crente e agora eu não aceito a enfermidade. Converse, irmão, quem somos nós para não aceitar? Se Deus permitir, não é? Se Deus permitir, a doença vem. Se Deus permitir, a prova vem. Se Deus permitir, as adversidades da vida, elas vão nos alcançar. Ah, mas eu sou crente, que problema tem? O que é que Jesus disse? João 16:33: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Ele diz: no mundo tereis o quê? Tereis aflições. Então não significa dizer que nós servimos a Deus com sinceridade, que nós aplicamos a nossa vida a palavra, que nós vamos obedecer em tudo a palavra do Senhor, os seus mandamentos, seus preceitos, vamos andar na lei do Senhor, que nós não vamos estar isentos das consequências da vida, não vamos. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui, nós podemos andar retamente diante do Senhor, podemos ser obedientes à palavra de Deus, mas nós não estamos livres dos problemas que a vida nos oferece. Agora existe uma coisa: nós temos a garantia de um Deus que é socorro presente na nossa vida na hora da angústia.
Isso nós temos a certeza. Às vezes o mundo não tem esta garantia, mas a igreja do Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro, comprada, remida e lavada no seu sangue, nós temos a garantia que nas nossas lutas, nas nossas adversidades, o Senhor, Ele passa conosco. Ele vai conosco. Porque seria muito bom, né, irmãos, nós, por sermos crentes, por sermos conhecedores da palavra de Deus, pudesse viver neste mundo aí, só no bem bom, né? Só nas maravilhas. Como diz o provérbio, e aí, irmão, como é que está? É bênção pura, só na bênção pura. Não, mas os problemas, eles fazem parte da nossa vida. Pode ser crente, batizado no Espírito Santo, cheio da presença do Senhor, cheio da unção, glória a Deus, mas as lutas, elas nos alcançarão. Veja bem, o exemplo de Zacarias e de Isabel. A palavra está dizendo que eles eram justos perante Deus, eram irrepreensíveis diante do Senhor, mas as lutas da vida o alcançaram. Então, irmão, as lutas nos alcançarão. E nós precisamos entender isso, que quando chegar o momento da luta, da adversidade, vamos dizer que isso é para o nosso crescimento. Lembra de Paulo? Paulo, ele conta a respeito de um homem, na sua humildade, ele não dizia que era ele, mas ele disse que conheceu um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. E lá ele viu coisas que aos homens não era lícito contar. Ele estava falando dele próprio. Mas de repente, ele começa a dizer que foi-lhe dado o espinho na carne. Oh, mas aquele homem que foi arrebatado, que viu coisas inefáveis que aos homens não poderia ser dito, agora um espinho na carne. E ele orou 3 vezes ao Senhor, dizendo: Senhor, tira isso de mim, Senhor. Se fosse nós, ia dizer: Senhor, eu sou teu servo, eu já fui até arrebatado, eu já vi até os céus por dentro. Não, a regra é a mesma. Aí o Senhor fala com Paulo, dizendo: olha, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vai vivendo misturado aí com a sua luta, vai vivendo com este espinho. Mas uma coisa é certa, eu não vou retirar a minha graça, eu vou encher a sua vida de graça, porque a graça, ela vai aperfeiçoar. Mas nós não queremos, irmãos, passar por provações, nós não queremos o desemprego, nós não queremos a enfermidade, nós não queremos os problemas familiares, mas eles chegam, eles batem a nossa porta. E o que fazer? Permanecer nos pés de Jesus. Permanecer nos pés de Jesus. E aí Paulo, quando ora, e o Senhor diz: olha, a minha graça te basta, o meu poder aperfeiçoa na fraqueza, Paulo se contentou. Então não é porque nós somos crentes que nós estamos livres dos problemas da vida. Olha bem, Pedro deixou tudo, deixou a pesca, deixou os pais, deixou a família para seguir a Jesus. Acompanhou Jesus no seu ministério.
lá na frente teve alguns problemas, negou a Jesus. Depois da ressurreição, Jesus aparece a ele e tem um diálogo com ele, e Pedro propõe-se firmemente servir o mestre. E agora, quando nós lemos, irmãos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, nós vamos ler que Herodes havia lançado mãos de alguns da igreja, havia matado Tiago à espada. Pedro estava preso. Mas quem era Pedro? Era um apóstolo. Havia renunciado tudo. Pedro podia dizer: Senhor, mas eu sou teu servo, né, pastor João? Eu sou um apóstolo do Senhor. Agora eu estou preso aqui, no meio de 4 soldados me guardando, 4 quaternos de soldados, né, 16, me guardando por segurança, cadeia nos pés, nas mãos. Sou teu servo, porque isso está acontecendo. Então, irmãos, nós entendemos aqui que o fato de servirmos a Deus não vai nos livrar das frustrações desta vida. Mas olha bem, ele estava ali, estava de fato, estava preso, 4 quaternos de soldado. Mas como eu disse, nós temos sempre ao nosso favor o Senhor Deus que vela pelas nossas almas. Diz a palavra, Atos 12, que no dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, estando Pedro dormindo, algo sobrenatural aconteceu. Ele talvez não esperava aquilo naquele momento. Talvez você não imagina os livramentos e as vitórias que Deus tem para a sua vida, mas o sobrenatural de Deus pode acontecer em qualquer momento na tua vida. Estava lá preso, os soldados guardando com segurança, e de repente o anjo do Senhor se faz presente, toca em Pedro, diz: rapaz, levanta-te. As amarras caíram, calça a tua sandália, pega a tua capa. Olha a providência de Deus. Pedro não pôde se livrar de estar na prisão, fora preso, mas uma coisa é certa: Deus enviou o seu anjo para dar livramento. Talvez você não está isento dos problemas, não está livre das adversidades da vida, mas você serve um Deus que tem a solução para a tua causa. Glória ao nome do Senhor. E Pedro se põe de pé, calça as tuas sandálias, toma a tua capa, e o anjo foi saindo, e ele foi acompanhando o anjo. Os portões foram se abrindo. Quando o portão principal que dá para a cidade se abriu, Pedro saiu, pensando ainda que era uma visão. Mas o anjo desapareceu, e ele viu que literalmente ele estava livre. Meu amado, Deus tem uma vitória para a sua vida. Deus tem uma vitória para a sua casa. Deus tem vitória para o seu lar. Deus tem providência. Não se importa quando as lutas chegarem, fazem parte da nossa vida, mas uma coisa é certa: nós temos Jesus que nos dará livramento e vitória. Glória a Deus. E ele correu, foi para a casa da irmã Maria, onde eles estavam orando. É importante o poder da oração. Não recebemos mais porque nós oremos pouco, mas diante de qualquer situação, se a igreja voltar a orar como nos dias da igreja primitiva,
nós vamos ver os céus abertos, a glória de Deus se manifestar no meio do povo, nós vamos ver salvação de alma, cura, libertação, transformação de vidas, pelo poder da oração. Glória a Deus. E Pedro bate a porta, uma menina sai de alegria, não abriu a porta, voltou para dentro, disse: olha, Pedro está à porta. Não acreditaram, mas foram lá e era ele mesmo. E ele deu sinal para que todos se calassem. E ele contou a forma que Deus enviou o seu anjo e ele fora liberto da prisão. Então, meu irmão, minha irmã, se as lutas te alcançaram, não desanime. Eu sou crente, estou na luta. Vai dando glória a Deus. É isso mesmo. As lutas, as provas, os problemas fazem parte da vida. Não significa que você esteja em uma luta, o Senhor não está com você, Ele está presente. Então a primeira lição é esta: temos os nossos problemas, por mais que nós andamos na presença do Senhor, mas Jesus continua dizendo: tende bom ânimo, eu venci o mundo. O versículo 8 a seguir diz assim: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube a sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Segundo os estudiosos, haviam aqui 18.000 sacerdotes. Mas o texto sagrado está nos dizendo que, exercendo Zacarias o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube a ele entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Que coisa maravilhosa, não é? Quando nós temos esta oportunidade de entrar no templo de Deus, na presença do Senhor. Ele entrou no templo para oferecer o incenso. Toda a multidão do povo estava do lado de fora, porém, orando. E aqui nós extraímos mais uma lição importante. Veja bem, Zacarias se manteve fiel em servir a Deus, mesmo não tendo filho, não é? Primeira lição aqui, no versículo 7, nós vemos aqui que sua esposa era estéril, não tinha filhos. E aqui agora, mesmo não tendo filhos, Zacarias se manteve fiel a Deus. Não foi sorte que ele houvesse entrado no templo, mas ele foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus, porque havia naquele dia um propósito. Sabe aquela situação que não é por acaso? Sabe aquela situação que a gente entende que é o Espírito Santo de Deus levando, dirigindo, guiando? Meu amado, deixa-se ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Vamos nos deixar ser conduzido pela presença do Senhor. Aqui, embora ele não tivesse filho, estava na prova, tinha desejo, mas ele não deixou de ser conduzido pelo Senhor. Ele
entrou no templo para oferecer o sacerdócio. O povo estava orando. Sabe o que aconteceu? Enquanto ele estava oferecendo a sua adoração ao Senhor, Deus trabalhou na vida de Zacarias. Então, segunda lição que nós tiramos aqui: independente de você ter alcançado ou não a tua bênção, a tua vitória, o desejo do seu coração, independente disso, se mantenha fiel a Deus. Se mantenha a sua vida cheia de compromisso com Deus e com a sua palavra. Se mantenha na presença do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai agir na sua vida, e a vontade do Senhor, ela vai se cumprir ao seu tempo. Não é no nosso tempo, ao tempo de Deus. Você pode dar glória ao nome do Senhor? A vontade de Deus, meus amados irmãos, ela está acima da nossa vontade. Olha, nenhum de nós queremos passar por lutas. Quem é que quer passar por lutas aí? Não é? Só para dizer, olha, irmão, graças a Deus estou passando por uma grande luta, né, seu irmão? Pastor Ninfo Júnior. Quem quer passar? Nós não queremos sofrer, nós não queremos o desemprego, nós não queremos os problemas sociais, familiares, nós não queremos. Mas se é a vontade de Deus nos permitir passar por alguma circunstância, quem vai impedir? Isaías 43:3 diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Nesse agir de Deus, nesta operação de Deus, se Ele ordenar que eu passe por alguma adversidade ou provação, eu irei passar. Aí não é a minha vontade que vai prevalecer, quem vai prevalecer é a vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas uma coisa é certa: se nós nos submetermos à vontade de Deus, nós vamos passar pela prova, mas nós vamos cantar o hino da vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Então o crente é assim. Nós precisamos ser assim, entender assim. Não, eu estou passando, é porque Deus permitiu. Está acontecendo isso na minha vida, porque é a direção de Deus. Exceto quando pecamos, quando deixamos a palavra, quando nós enveredamos na prática pecaminosa, aí as consequências nos vêm. Fora disso, se a nossa vida está na presença do Senhor, se a nossa vida está de acordo com a palavra de Deus, se nós estamos vivendo segundo o querer de Deus, e as lutas nos alcançam, permissão de Deus, e na permissão de Deus nós vamos marchando triunfantemente, igreja vitoriosa, cabeça erguida. Satanás levanta para cair, a igreja vai marchando, a igreja vai vencendo, porque à nossa frente está o Senhor dos exércitos. Oh, glória a Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isto, que a vontade de Deus, ela está acima da vontade humana. Ah, como nós queríamos aquela vida tranquila, né? Como os pais queriam ver os seus filhos todos com saúde, bem-sucedidos. Mas existem pais que, ao nascer a sua criança, já enfrenta a prova, a adversidade da enfermidade. E alguém pode pensar, mas é tão pequenininho, nasceu ontem, já foi para o oxigênio, já está na UTI. Se Deus permitiu,
Aí nós vamos abrir a nossa boca, não reclame. Coloque tudo na presença de Deus. Quando nós colocarmos tudo na presença do Senhor, quando nós entendemos que a vontade de Deus é superior à nossa vontade, nós vamos aceitar o trabalhar de Deus. Ele vai trabalhar em nós e nós seremos bem-sucedidos na vida. Então, irmãos, foi por Deus. Zacarias, de acordo com a ordem da sua turma, ele entrou no templo dirigido pelo Senhor. No momento que ele estava oferecendo o incenso, toda a multidão do povo estava do lado de fora, orando à porta do incenso. E a partir do versículo de número 11, nós vamos observar aqui uma terceira lição importante, nesse texto que nós aprendemos. Veja bem o verso 11. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar. Olha que maravilha, irmãos. Zacarias entra no templo para oferecer incenso ao Senhor. E quando ele entra, aí o anjo do Senhor lhe aparece em pé à direita do altar do incenso. Imagine, irmão, você numa situação aí, e de repente você olha, o anjo do Senhor está ali. Que maravilha, né? Que coisa boa! Mas Zacarias acho que jamais imaginara que isto ia acontecer. O anjo se colocou ali de pé à direita do altar, e Zacarias, vendo o anjo, diz a palavra, verso 12, que ele turbou-se, caiu um grande temor sobre ele. Mas aí o anjo abre a sua boca, no verso 13, diz assim: mas o anjo lhe disse, Zacarias, chamou ele pelo nome, né? O Senhor nos conhece, o Senhor te conhece. Quem sabe na madrugada o Senhor disse: irmã Maria, tenha calma, irmão Joãozinho, calma aí, eu te conheço por dentro e por fora, conheço a tua vida. Irmão Pedrinho, eu te conheço. Ele te conhece pelo nome, irmão. Zacarias, não temas. Ele diz assim: porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Então, Zacarias e Isabel, eles poderiam estar pensando: o Senhor não está nos vendo. Mas o Senhor estava vendo. Eles estavam orando. Quem sabe oraram muitos anos por aquele filho que não veio, já com a idade avançada. Mas agora aqui o anjo está dizendo: Zacarias, a tua oração foi ouvida, e a tua mulher dará luz a um filho, e colocarás o nome de João. Viu aí o agir de Deus? A terceira lição importante que nós aprendemos aqui, a partir do versículo 11, olha bem: Deus sempre ouve nossas orações e responde a cada uma delas com propósito, só que a seu tempo. Pastor, mas eu já orei tanto, eu já pedi, Deus ainda não respondeu. Irmãos, não é no meu tempo, não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Se você está orando, permaneça chorando na presença do Senhor, porque no tempo certo, Deus vai enviar a resposta das tuas orações. Zacarias orava com Isabel, e agora o anjo diz assim: olha,
Zacarias, Deus ouviu a tua oração, ela foi ouvida, e tua mulher dará luz a um filho, e colocarás o nome de João. Deu até o nome, não é? Então nós louvamos a Deus, nós precisamos louvar a Deus diante das circunstâncias que nos cercam. Ah não, mas eu estou na prova, eu sou crente, eu vou desistir, acho que eu não vou na igreja mais não. Esse dia mesmo alguém falou, eu vou parar, não vou mexer mais, não vou mais na igreja não. Para, vai ficar pior, não é? Se parar vai ficar pior. Eu vou para a igreja, eu quero estar na casa de Deus. Ah não, vou parar, não para não, vamos em frente, vamos avante. Aleluia, a luta vai passar, a prova vai passar, você vai vencer, o nome de Jesus será glorificado através da tua vida. Você vai olhar para trás e vai cantar o hino da vitória, e vai dizer, bem que me disseram para não parar, e eu prossegui, e eu estou aqui, e eu venci. Zacarias venceu. Deus ouviu a oração de Zacarias. Olha, a tua oração foi ouvida. Quarto, verso 18, diz assim: disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel. Olha bem, irmãos, que maravilha! Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem. Olha bem, porque não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir. Viu aí a incredulidade, né? Deus falando com Zacarias, Deus usando o anjo, Deus manifestando a sua presença, e agora Zacarias questiona: como saberei isso? Já sou velho, minha esposa avançada a idade, isso é impossível. Faltou o anjo dizer: lembra de Abraão e Sara? Haveria porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Aí o anjo disse: rapaz, tu vai ficar mudo. Quarta lição que nós aprendemos: não deixe os seus pensamentos duvidar da promessa de Deus. Se Ele prometeu, vai acontecer. É promessa de Deus, irmãos, dá glória, toma posse da sua vitória, a bênção vai acontecer. Eu contei o testemunho aqui da irmã, que alguém prometeu dar um carro para ela, ela já começou a levar o carro. Ela simulava a lavagem do carro, lavando o carro. Não tinha carro nenhum ali, ela pegava a mangueira, estava lá ensaboando e jogando água. Alguém chegava: a irmã está doida, o que foi? Estou lavando o meu carro. Que carro? Não tem. Deus prometeu, eu já estou lavando o meu carro. Até que o dia que o carro chegou, ela ganhou o carro para a glória de Deus. A Antônia lá em Mineiros ganhou um carro. Deus prometeu. Ela não sabia andar nem de bicicleta. Falou: vou tirar minha habilitação de carro e moto. O carro não tinha chegado ainda. Ela já fez a habilitação, carro e moto. O dia que o irmão foi lá, comprou um carro zero, encostou um Classic na porta da casa dela e disse: irmã Antônia, vim trazer o seu carro. Ela já estava habilitada para a glória de Deus. Agora Zacarias aqui não, como será isso? Eu já estou velho, a minha esposa é estéril, estamos já com a idade avançada. Aí o anjo: rapaz, eu sou Gabriel, eu fui enviado da parte de Deus, mas já que você não crê, você vai ficar mudo. E a Bíblia diz que ele ficou mudo. Zacarias ficou mudo e não pôde falar para ninguém o que ia acontecer por causa
da sua incredulidade. Irmãos, não seja incrédulo. Não sejamos incrédulos. Se Deus está falando contigo, acredite, dê crédito à palavra, dê crédito à voz de Deus, porque o Senhor Deus enviará a bênção sobre a sua casa. Glória ao nome do Senhor. Temos aqui a quinta lição, nós não vamos comentar, deixar que as crianças tenham a sua participação. Que Deus abençoe a sua vida, no poderoso nome de Jesus.